Luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria, antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já está com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos a apresentação do Senhor. O que seria isso? No rito judaico, na lei mosaica de Moisés, todo primogênito, quando nascia, tinha que ser circuncidado no 8º dia
e com 40 dias levado ao templo para ser apresentado. E nessa ocasião a mãe seria purificada. Mas purificada de quê? Purificada porque naquela época se considerava que o contato com o sangue menstrual ou no parto deixava a mulher impura. Então, na mesma ocasião, o filho é apresentado e a mãe é purificada. Então, a apresentação do Senhor pode ser também purificação de Nossa Senhora. Aí no Oriente muda, no Ocidente, já desde o século IV que a igreja celebra esse momento. E aí tem a procissão das velas, né? Geralmente, quando prepara, que simboliza que a luz entrou no templo. A luz. Hoje a igreja não tem tanto costume de apresentação, não é rito da igreja, porque tem o batismo. A criança tem que ser batizada o mais rápido possível. Na igreja protestante, que não tem batismo de criança, a não ser a presbiteriana, a não ser outra, eles valorizam mais a apresentação. Já na nossa igreja, a apresentação ficou mais simbólica. Vira e mexe, os pais procuram apresentar seus filhos, mas não é mais um rito que a igreja preconiza como obrigatório. É opcional, né? Também, nessa ocasião, os pais tinham que levar um sacrifício, que seria um cordeiro e um pombinho ou uma rolinha, para as pessoas mais abastadas, ou se fosse mais carente, ou 2 pombinhas, 2 rolinhas. Que é o caso dos pais de Jesus, né? A família de Nazaré era uma família mais carente, então levou só um par de rolinhas ou de pombinhas. Bem, chegando no templo, as únicas pessoas... primeiro, antes de falar isso, é importante entender o quê? Que Nossa Senhora e São José e Jesus encarnado quis que tudo da sua vida nesse mundo obedecesse à igreja da época. Lembrem-se, Jesus ficou 30 anos numa família, 3 anos na vida pública, 30 anos na família. Ou seja, são 30 anos obedecendo tudo que a igreja manda. O primeiro exemplo da Sagrada Família que nós temos que ter é esse: participar do que a igreja preconiza, pelo menos daquilo que é essencial. Missa dominical, missa de preceito. Quais são os 4 dias de preceito que não caem no domingo no Brasil? 1º de janeiro, Corpus Christi, 8 de dezembro, Imaculada, e Natal. Além dos domingos, são os outros dias no Brasil, passa para domingo. E tem um dia que a conferência no Brasil tirou, no Brasil não é preceito São José. É o direito que a igreja tinha. Mas se você for no catecismo, dia de São José, 19 de março, é preceito. Tá? Bem, o que mais? Comungar uma vez por ano, confessar frequentemente. Mais de ano sem confessar é pecado grave. O ideal é que... Claro, isso é o mínimo, gente. O ideal é que faça muito mais confissão. Entrou em pecado grave, de matéria grave, ou se você está em dúvida, confesse. Certo? O que mais? Ajudar na igreja com o dízimo, oferta, que é um mandamento da igreja. E assim por diante, os 10 mandamentos. Viver o que a igreja hoje no Brasil preconiza. Então, o primeiro grande exemplo da Sagrada Família é esse. Viver o que a igreja preconiza. Se você quer uma família abençoada, faça isso. Além disso, claro, rezar o terço em família, que Nossa Senhora, em todas as aparições, pede isso. Que reze o terço em família. Isso tem um poder enorme. Reza o seu terço separado, mas reza o terço em família. Então Jesus quis obedecer tudo. Isso mostra que ele veio nos salvar por dentro. Não é ele tem poder para salvar de uma hora para outra, mas ele quis isso. Poxa, se o Senhor do Universo quis se submeter a isso 30 anos, e nós que não somos nada, para que rebeldia contra a igreja?
Para que se rebelar contra a igreja? Não, eu não sou a favor disso ou daquilo. Não estou falando de opiniões pessoais de padres e bispos e papa. Estou falando da igreja oficial, né? Claro que eu posso ter uma opinião errada, o bispo pode ter e o papa também. Entrevista, não é isso, não é tudo que eu falo que está certo. Mas aquilo que é oficial da igreja, tentem cumprir. Porque isso vai abençoar a família inteira. Depois, nós temos um fato curioso. Quando tem apresentação aqui, quem que apresenta a criança? Quem pega a criança e apresenta? Padre. Naquela época tinha sacerdote também? Sacerdote, sumo sacerdote, mestre da lei. Foram citados aqui? Eita, por que não? Foram citadas duas pessoas só. Um senhor que diz que é piedoso, respeitoso, de oração, humilde, e uma senhora que foi viúva na juventude, ficou só 7 anos casada, não quis mais casar, e depois ficava dia e noite no templo em jejum e oração. Em outras palavras, só viram que aquela criança era o Messias as duas pessoas mais humildes do templo. Os sacerdotes e sumos sacerdotes e os grandões da época não foram capazes de identificar o Messias. Graças a Deus não foi na paróquia Menino Jesus, né? Pensa, se entra e nem toca no meu nome. Agora, isso tem que servir de alerta para nós. A vida na igreja, que eu estou pedindo para vocês participarem, ela pode te fazer uma pessoa melhor a cada dia, ou pode te fazer pior a cada dia. Não existe meio termo. Não existe pessoa que está estagnada na igreja sem piorar ou sem melhorar. Por quê? Porque as paixões desordenadas não deixam que você fique no banho-maria. Ou você decide participar da igreja para ser uma pessoa melhor, ou você vai ser uma pessoa pior. Vai amassar barra em igreja e não vai crescer. O que fazer? Os religiosos e santos dizem o seguinte: no final do dia, você chega em casa à noite, faz uma oração, fecha os olhos, olha para dentro de si e pergunta onde estava o seu coração durante o dia todo. O seu coração estava mais em Deus ou nas coisas? Ou em alguém? Você estava preocupado com a sua salvação, com o seu estado de alma, em estado de graça? Ou com a fazenda, com a chácara, com a estética, com a barriguinha, com a ruguinha? Com a casa própria que você sonha? A troca do carro, a moto, a viagem? O prazer sexual da comida? Tem uma amiga da minha mãe que um dia me fez rir muito, que ela disse: comadre, mas eu nunca mais levo pamonha para a missa. Que eu levei uma pamonha, estava numa fome, passei a missa inteira pensando naquela pamonha. Nem participei direito. Uma fraqueza, né? Mas tem gente que pensa só em comida. Só em comida. Onde estava o meu coração hoje? Domingo. Hoje. Era em Deus, na sua salvação, em estar em estado de graça, em amar a família, em caridade? O que você pensou mais? Se o seu coração não está em Deus e na salvação, lute a cada dia para alinhá-lo o mais rápido possível a isso. Porque senão você vai se tornar uma pessoa pior. São as pessoas de igreja difíceis de lidar. Petulantes, que dá patada, ciumentas, invejosas, que tem ciúme de espaço, ao invés de querer que o outro cresça. Já que você já está na igreja, fica disputando espaço com quem está entrando na igreja há pouco tempo. E aí acontece isso aqui, ó. No meio de um evento tão importante, nem citados são. São citados as pessoas mais humildes. Nós temos que lutar, eu digo, participe da igreja,
mas lute para ser uma pessoa melhor. Lute. Eu quero ser daqui 5 anos muito melhor que hoje. Daqui 10 anos, então, nem se fala. Se eu não me tornar melhor, eu estarei pior. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam. Tem que ter uma luta. Uma luta para segurar a língua, a fofoca, luta contra os vícios, a preguiça, né? A pornografia e tantas outras coisas, adultério. O relacionamento familiar, amar uma outra, abraçar, falar coisas boas ao invés de ficar criticando, e assim por diante. Ser um bom esposo, um esposo que gasta o tempo em família, não fica em celular dando patada na mulher, ou vice-versa. Mulher que fica só no celular também não está nem aí brigando, ou com os filhos, gastar o tempo com os filhos. Isso você tem que lutar. Naturalmente você não faz isso. Então você vem para a igreja, não é para vir como um teatro, ou uma tradição. Vem para pegar a graça que tem nesse sacramento, a graça do próprio Jesus que se faz aqui presente em corpo, sangue, alma e divindade. Fala, quando você comungar, fala: Senhor, me transforma, me muda, me dá o seu amor para amar minha esposa, meu filho. Eu já atendi gente chorando, bonito. Padre, eu não consigo amar nem meu filho bem. Me ajuda. Então pede o amor de Deus. Só de você reconhecer isso já está ótimo. Porque na verdade o bom mesmo é só Deus. Só Deus. E o que mais acontece aqui? Simeão diz: esse menino será causa de reerguimento e queda. Ou seja, aí entra a mesma coisa. Os soberbos que cometem injustiça, que maltratam os outros, que são trapaceiros, que não trabalham direito, patrões que humilham os outros, que não pagam, que só briga. Claro, patrão pode chamar atenção, pode até demitir se não estiver trabalhando bem. Mas não pode ficar humilhando, não pode se achar, não pode ficar humilhando a pessoa o tempo inteiro. Isso é muito grave, né? Não pagando salário justo e assim por diante. Essas pessoas cairão, e as pessoas humildes e injustiçadas serão reerguidas. Será sinal de contradição. Hoje é o dia da vida consagrada. A vida consagrada é para mexer com a gente. Nós temos a graça de ter irmãs que usam hábito e vivem bem a sua vida consagrada. Por que elas usam hábito? Porque a vida consagrada é um sinal escatológico. O que é isso? Que palavra é essa? Escatológica, de fim dos tempos. As irmãs fazem voto de pobreza, elas não podem ter nada no nome delas. O padre diocesano pode. Os padres religiosos também não podem, né? Não pode ter nada no nome. Elas fazem voto de castidade, não tem, vive o celibato, né? No caso delas, a castidade é o celibato. Tudo aquilo que o povo acha que tem que ser feliz, elas não têm. Hoje a vedete do mundo é o sexo, né? E elas não têm, e fazem voto de obediência. Se a superiora manda sair daqui amanhã, tem que sair. 3 coisas que o mundo odeia: obedecer, castidade, pobreza. Não é assim? Não é pobreza de espírito, pobreza evangélica, desapego. Agora, esses 3 votos, eles são apontados pela igreja com hábito. Então, quando você está na rua e vê o hábito delas, o hábito simboliza que elas morreram para esse mundo e está dizendo para nós: você aí, não é aqui o nosso lugar. Não se apegue demais a este mundo. É isso que o hábito diz, a vida consagrada, principalmente religiosa. Olha eu aqui, que não vivo, nem tenho nem sexo, nem tenho bens e obedeço os outros. Olha aqui, e sou feliz. Ontem eu perguntei para a irmã Rose: a senhora é feliz na missa à noite, né? Sim, muito feliz. Ora, isso é para deixar vocês intrigados, ou não? Tanta gente aí chorando, porque não tem a barriga de tanquinho do CrossFit, como a outra tem, né? Porque não tem o carro que a outra tem, não tem o sei lá o que mais, né? Tantas outras coisas aí. E a irmã que não tem nada disso, diz: sou feliz. Então isso tem que fazer você repensar a vida. Onde está a felicidade? Não estão nas coisas do mundo, mas interiormente, na graça, na entrega total a Deus, também na vida familiar. Quanto mais você se entrega a Deus, mais você
tem alegria antecipada. A Eucaristia é o céu antecipado. O problema é que muitas vezes tem gente que comunga, está nem aí. Os casais de segunda união sofrem muito, porque choram por não poder comungar. E realmente veem pessoas que comungam como se fosse nada. Né? Um momentozinho ali que eu levanto, enquanto para o outro é uma facada. Por isso que muitos casais de segunda união dá show de mudança de vida para compensar tudo de uma pessoa que às vezes poderia usar a Eucaristia para ter uma vida mais santa, para ser mais exemplar, né? O que mais que Simeão fala? Que uma espada transpassará a alma de Nossa Senhora. O que seria a espada transpassar a alma de Nossa Senhora? O que vocês prefeririam? Ver seus filhos assim? Ou estar no lugar deles? Hã? Eu já ouvi muita mãe dizendo: padre, esse câncer tinha que ser em mim. Fala para Deus, reza para tirar do meu filho, da minha filha. Minha filha tem uma criança para criar, deixa esse câncer em mim. Ouvi isso muito já em atendimentos, chorando. Parece que a dor da alma é mais forte que a do corpo, da carne. Ou não? A dor transpassa. Então Maria é corredentora. Ela sofre com Cristo. Por isso que é famoso a troca de olhar entre Nossa Senhora e Jesus, né? Tem até a procissão do encontro. Aquela dor lacinante do corpo, também da alma, porque Jesus foi crucificado, mas foi cuspido, humilhado, né? Mas essa dor da mãe, a dor mais doída do mundo. E depois a entrega do filho, do discípulo amado à sua mãe e da mãe à humanidade, né? É através de Nossa Senhora que nós vamos conseguir dar a vida, amar tanto a tal ponto de dar a vida. Só através da mãe, porque foi o caminho que Jesus escolheu. Então a espada transpassará a sua alma. E a profetisa Ana louvava aquele momento de ter visto o Messias, uma mulher que foi viúva e não quis casar, quis se dedicar completamente a Deus. É algo extraordinário, que derrete o coração de Deus. Descobriu que a verdadeira felicidade está em Deus. Tem gente que fala assim, por exemplo, se um casal tem filhos, né? E o marido foge com outra, mas houve um casamento de verdade, a igreja não permite casar de novo. E tem muita gente que fala assim, que igreja má. O que a esposa tem a ver com a safadagem do marido? Agora ela vai ficar sozinha a vida inteira, triste. Não, a igreja não é má. A igreja sabe que quem faz feliz é Deus. E eu tenho vários testemunhos de mulheres que foram abandonadas pelo marido, que não quiseram casar por amor a Deus e são felizes. Os filhos honraram a mãe, porque se dedicou a Deus. Não é que a igreja... Porque se a igreja diz pode casar, ela está dizendo que quem faz feliz é um homem, marido. E não é. É Deus. Essa profetisa Ana é um exemplo. Ela casou na juventude, ficou 7 anos só. A partir de lá não quis casar-se mais. Porque descobriu que realmente o amor de Deus, ele é ágape, philos e eros. Está na encíclica do Papa Bento, Deus Caritas Est. Claro que tem que ser eros também, o eros do corpo, porque senão o padre não conseguiria viver o celibato, a freira. O amor de Deus preenche plenamente. Agora veja o contrário, o tanto de gente na rua carente, uma carência sem tamanho. Deus me livre. Tem gente carente que a gente atende. Ai, padre, de manhã, meu namorado, ou meu marido, vamos pôr o marido já, acorda bem, fica tão bom, depois passa no almoço, chega bravo, aí fica ruim, à tarde fica bem, fica bom, à noite está ruim. Mas que isso? Não, preenche o seu interior com o amor de Deus, e depois põe seu marido no lugar e fala, meu irmão, eu estou aqui para te doar, mas não quero também ser maltratado em casa, não. Deus está bem, me preenche, me dá graça. Essa força que vem do alto, essa força. Tem um testemunho que eu já ouvi, até arrancou lágrimas, de uma senhora que ficou viúva
essa não foi, o marido não deixou não, foi viúva. E ela morava, bem antigamente, essas casas de pau a pique aí na roça. E o marido veio do Nordeste para trabalhar na fazenda. E ela estava com, sei lá, acho que era 3 crianças, mais um de peito. E quando o marido morreu, ela implorou para o fazendeiro para deixar ela continuar o trabalho do marido. Ela ia lá, amamentava, pegava, punha uma roupona aqui, uma foice e ia para sobreviver, para criar os filhos todos. Porque não tinha o que comer. Ela implorou, não me manda embora quando o marido morreu. Aí voltava, amamentava e voltava para o sol, batendo pasto. Tem mulheres magnânimes, né? Que têm uma força extraordinária. Nunca quis casar. Então vejam como que às vezes a gente fica achando que a igreja é má, mas não é. Ela sabe da essência, que a felicidade é um dom de Deus. Então nessa apresentação do Senhor, espero que todo mundo saia daqui dispostos, como a Sagrada Família, a participar do que a igreja oferece, os sacramentos, de tudo, mas também de lutar para ser uma pessoa melhor. Com todo o esforço, com penitência, com jejum, com oração. Senhor, me faça uma pessoa melhor. Tira a mágoa. Você que enterrou a mágoa no seu coração, não faça isso, é um vulcão. Uma hora ou outra vai entrar em erupção. Não, padre, não é que eu tenho mágoa. Essa pessoa só não existe mais para mim. Como assim? Claro que você tem que trabalhar isso. Rasga, abre o peito, fala para Deus te dar o dom do perdão. Trabalha o perdão, trabalha o amor, trabalha a acolhida. É muito importante na igreja, gente, que vocês sejam pessoas acolhedoras. Chegou gente de fora, que vocês sabem que é de fora, pode chegar neles, e aí, tudo bem? Você é de onde? Bem-vindo, precisa de alguma coisa? Isso faz a diferença, ou não? E vocês são igreja, a igreja é de vocês. Então sejam acolhedores. Se vocês já estão na liderança aqui na igreja e aparecer uma pessoa nova, põe ela na frente para aparecer e sai. Não fica com ciúme, ela está chegando agora. Seja uma pessoa cada vez mais sorri. Claro que eu também tenho um monte de problema. Tem dia que eu estou azedo, mas eu não posso chegar azedo para tratar os outros azedo. Claro que uma vez ou outra vai acontecer, né? Somos humanos. Tenta sorrir, mesmo que seja doendo por dentro. Eu me lembro da oração de Madre Teresa de Calcutá. Não sei se vocês conhecem a oração dela. É mais ou menos assim: Senhor, quando eu estiver com fome, dá-me alguém para eu alimentar. Quando eu estiver com frio, dá-me alguém para eu agasalhar. Quando eu estiver carente, dá-me alguém para eu amar. Olha que oração. Então, mesmo com dificuldade, mesmo com dor, sejamos pessoas acolhedoras na igreja, dispostas. Aí sim, vocês vão ver o céu na terra antes da hora. Porque o ambiente que você vai criar é um ambiente gostoso, que todo mundo gosta de você, todo mundo fala bem de você. Não, todo mundo não, assim, mais ou menos, né? É impossível todo mundo. Mas também a crítica não vai te fazer sofrer tanto, porque você vai estar com a consciência tranquila, que está fazendo o melhor. Claro que uma vez ou outra a gente erra, claro, a gente dá piti, a gente briga, mas depois pede perdão e recomeça a vida. A graça de Deus está aqui. E não jogue fora a igreja se alguém da igreja te decepcionar, ou o padre ou alguém. Não afasta da igreja. Não, padre, eu não vou lá não, fulano me tratou mal. Mas não joga Jesus fora. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Não faça isso. É a sua salvação que está aqui. E outra coisa também, gente, todo mundo aqui é igual, não é? Se alguém te brigar na igreja, manda catar coquinho aí. Manda te respeitar. Você não é obrigado a aguentar desaforo de outro da igreja, não, hein? Agora você vai embora da igreja? Nunca. Se alguém danar com você feio e falar, ó, peraí, você me respeita. Assim como eu te respeito, você me respeita. Pronto. Resolve isso aí com ela e pronto. Não, agora no piso na igreja, fulano me humilhou. Ai, que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Aqui, o único que é perfeito. O único. O resto tudo é imperfeito. Te tratou mal? Manda te respeitar.
Tem ninguém que é superior. Mesmo, e os coordenadores de pastorais devem servir mais, devem amar mais. Se for mal educado, merece correção, ué. Não é assim? O padre. Não. Agora, me dói o coração falar que a pessoa afastou da igreja por causa de um membro, por causa do padre. O padre te decepcionou? Chega em mim. Padre, eu não gostei disso, 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 por causa disso. Pronto. Agora você vai jogar Jesus fora? Não façam isso. E nessa apresentação de Jesus, vocês cada vez mais decidam ser de igreja e ser uma pessoa melhor a cada dia. No colo dela. Assim seja.